fazemos no escondido pode ter duas razões. Ou porque é algo muito íntimo e precisa ser preservado, ou por se tratar de algo vergonhoso ou errado. Exagero pensar assim? Pode ser, mas percebamos o fundo de verdade que há nestas constatações. O que temos buscado e vivido no escondimento, no escuro? Será que a pornografia tem sido uma destas coisas? Vamos encarar este assunto de frente e trazer à luz algumas verdades. Boa noite, Revolução Jesus. Boa noite, Revolução Jesus está no ar. Mais um programa e o tema de hoje é pornografia. Já quero cumprimentar o nosso convidado, nosso irmão de comunidade, Kleber, que está como DJ. Solta um pouco do som aí, Kleber. É isso aí, nosso DJ, nosso irmão de comunidade que está como DJ hoje, mas eu quero te perguntar uma coisa. Você sabe quais são os efeitos da pornografia? O que ela pode causar? Nós fomos estudar e temos alguns dados para te mostrar, para partilhar com você. Uma a cada 4 buscas na internet é de pornografia. A cada segundo, Regiane, 30 mil pessoas estão consumindo pornografia. A média de idade daqueles que têm contato com a pornografia pela primeira vez é de 11 anos de idade. O uso da pornografia aumenta o índice de infidelidade no matrimônio em 300%, Mirella. E em 56% dos índices de divórcio, um dos cônjuges teve interesse e obsessão por sites pornográficos. E pasme só, olha, em um único site pornográfico de grande acesso, foi constatado que no período de um ano, usuários assistiram 4.392.486.580 horas de pornografia. Isso, em perspectiva, significa que pessoas em todo o mundo gastaram 501.425 anos assistindo um filme pornô, tendo acesso a estas imagens. Mas tem mais um dado interessante de um outro site de grande porte também, que aponta que 87.849.731.608 vídeos pornográficos foram vistos. Isso significa que 12 vídeos pornográficos vistos para cada pessoa no planeta. E quando nós falamos dos brasileiros, a média de visualização em um vídeo pornográfico é de 9 minutos e 6 segundos. 31 segundos maior do que a média mundial, fazendo com que os brasileiros ocupem o segundo lugar no ranking. Nossa, e o tema pornografia é um tema atual, mesmo que teve seu início por volta de 1896. O fato é que muitos jovens, especialmente os jovens, eles acreditam assim que a pornografia não é uma prática que faz mal, é inofensiva, mas também tem outras pessoas que praticam já sabendo, tendo consciência das consequências que a pornografia traz na vida da pessoa. Mas hoje, nós aqui no Revolução Jesus, queremos saber também a sua opinião. O que você acha? O que a pornografia diz pra você? E o que também a pornografia produz na vida de uma pessoa? Vai lá nas nossas redes sociais, @Revolução Jesus, e responde a pergunta. Compartilhe conosco. É isso aí. E nós, também lançando a pergunta, nos questionamos: por que combater a pornografia? A pornografia atinge em cheio a dignidade da pessoa humana. E para complementar, nós também trazemos aquilo que o YouCat nos diz, porque é a igreja falando de uma linguagem jovem para os jovens. Então, no número 402, escuta o que o YouCat diz. Quem fabrica, consome ou compra produtos pornográficos fere a dignidade humana e alicia os outros ao mal. A pornografia é uma variante da prostituição, pois também aí o ser humano é tentado a dar amor por dinheiro. Atores, produtores e comerciantes faltam da mesma forma grave contra o amor e a dignidade humana.
Quem consome produtos pornográficos, quem se move em mundos virtuais pornográficos ou participa em eventos pornográficos, encontra-se no alargado circuito da prostituição e promove o negócio sujo e bilionário do sexo. De fato, quem consome pornografia acaba financiando este mercado. E eu te pergunto, você já consumiu? Consome? Se sim, calma. Você ainda não chegou até onde você não pode mais voltar. E a prova disso é que você está assistindo agora o Revolução Jesus sobre este tema. E eu fui em Caçapava conversar com os jovens da comunidade Profetizando o Avivamento. E a gente conversou sobre este assunto. Confere. Eu estou aqui com o pessoal, com os membros da comunidade Profetizando o Avivamento. Aqui, Luiz Eduardo, Mariela, João Paulo. E algo que começa como uma curiosidade e depois vai ficando uma coisa mais séria. Então, eu quero perguntar para vocês, né? Como foi que entrou a pornografia na vida de vocês? Com quantos anos? Como foi? Ela entrou na minha adolescência. E ela entrou, né, por contato na escola com outros jovens. E além disso também, muitas das vezes na casa de parentes, onde eu ia, né, e às vezes eu encontrava uma imagem, uma revista, e eu acabava, né, ali indo para um lugar mais reservado, para eu poder ver aquela imagem, aquela revista. Né. Então, assim, na minha vida, a pornografia começou dessa forma. Você tinha quantos anos? Tinha aproximadamente uns 14 anos de idade para 15 anos. Eu buscava a santidade, eu vivia a castidade mesmo. Na minha vida e queria mesmo casar, né, e viver a castidade. E com 20 anos eu tive um relacionamento totalmente diferente fora da igreja e daí no relacionamento me levou para pornografia, que isso é muito comum com as meninas, né, em que os namorados obrigam as meninas a assistirem a pornografia. Meu caso foi mais pela curiosidade, porque eu era um jovem, né, eu era muito tímido dentro de casa. Tinha por volta dos meus 12, 13 anos e eu tinha um irmão mais velho, né? E ele tinha algumas revistas lá em casa, tudo, e por curiosidade eu acabei pegando, comecei, né, para tentar ali na adolescência descobrir a realidade da gente que está começando a conhecer o nosso corpo em si, né? E com o tempo isso foi evoluindo, né? E com o passar do tempo isso foi evoluindo. Quando eu ficava sozinho em casa, comecei a entrar em computador, né, em sites, ver fotos, vídeos, essas coisas. E foi indo, evoluindo com o tempo toda essa realidade. E essa curiosidade, ela pode colocar o sujeito numa situação de conforto em relação a uma descarga de um desejo, de uma excitação sexual, só que aí a pessoa vai evitar o encontro com uma outra pessoa, né? Ela não precisa ter todo o trabalho que ela teria numa relação presencial com uma outra pessoa, e ela fica, né, entra numa situação de recorrer somente ao material pornográfico para poder se excitar e ter uma descarga sexual. Que a gente começa, na verdade, a viver a pornografia e ela começa a ser uma necessidade para a gente. Na verdade, é um vício. Então começa a ser uma necessidade. E dentro dessa necessidade, a gente começa a se afastar um pouco, né, dos familiares, por conta de você querer ficar um pouco mais isolado, para você poder suprir essa necessidade que você tem, que é o vício da pornografia. Então eu me isolava muitas vezes para poder ver revistas, né? Você queria ter um tempo para você poder buscar aquilo ali, e quanto mais você busca a pornografia, automaticamente você vai entrando nesse ciclo vicioso e você começa a se afastar das pessoas que você ama. E você, Mariela, você disse que foi por conta de um namoro, Sim, né, que você sim. entrou. E como que ficou sendo o seu namoro? Foi assim, desastroso, né? Porque eu vivia a questão da culpa, né? Eu chorava, eu gritava dentro do banheiro, não conseguia olhar para o meu corpo, né? Porque aquilo tudo vai acarretando, você não queria aquilo para sua vida, mas você acabava indo porque você queria se casar, né? Você também tinha a questão da carência. Então você vai aceitando aquilo que é imposto para você. O ser humano faz, né, tem uma atividade sexual que envolve afeto e que envolve prazer, que envolve a brincadeira, que vai acontecer entre casais. Para isso precisa da confiança, precisa de uma relação estável, precisa de uma situação de conforto emocional para quem está envolvido nessa relação. Então, a primeira consequência é essa abstinência do afeto, né?
é essa situação solitária que entra a pessoa que está envolvida, né? Que está no vício, por assim dizer, pornográfico. E tem uma consequência também para quem convive com essa pessoa. Vamos pensar numa esposa ou num marido, né? Que acaba ficando ali numa situação de solidão, porque muitas vezes a situação do uso da pornografia acaba gerando um afastamento entre o casal, né? E até, né, chegando até a questão da incitação da violência, especialmente contra a mulher. Por volta dos meus 15 anos de idade, eu acabei conhecendo em si o álcool, né? Eu não podia sair, mas por consequência o álcool acabou entrando na minha vida, por eu ser uma pessoa tímida, e eu descobri no álcool ali um meio de fuga, né? Para me poder de fato saciar essa vontade também, né, carnal, porque quando você começa a ir nas baladas e você vê as meninas e você começa a perceber que não só, né, pelo computador ou por uma revista, e daí você precisa ter um contato com alguém. Aí, como eu era tímido, eu acabei me envolvendo com o álcool, né, e o álcool me levava de certa forma a ser alguém, né, aberto, assim, corajoso, né? Dava aquela coragem em si, na minha cabeça era o que eu entendia para poder chegar nas meninas, né? Você vai saindo, você vai pra balada e você começa não mais olhar para as pessoas, para as mulheres em si como uma mulher, né? Alguém que tem um valor, que tem um coração, que tem uma vida em si, mas você começa a olhar apenas como um objeto, né, sexual para poder satisfazer seus prazeres. E como foi esse processo de você descobrir que isso não te fazia bem até realmente você parar com tudo? Foi eu realmente começar a renunciar aos focos que me levavam a cair na pornografia. Então, depois que eu tive uma experiência com Deus, eu comecei a renunciar, na verdade, toda essa realidade, né? De amizade, às vezes, que me levava a isso, a questão de revista, eu já renunciei tudo isso, então eu não buscava mais os lugares que me levavam para essa condição. É você se policiar mesmo nessas questões, onde que eu caio, né? Pontuar essas questões para você, porque muitas vezes a gente sabe onde a gente cai, mas a gente foge. Fala assim, ah não, só mais um pouquinho, né? Deus é misericordioso, amanhã eu tento, né? Mas não, é isso mesmo. É uma luta que eu tenho constante, né? Todos os dias eu tenho que morrer realmente para as minhas necessidades, para minhas vontades, para os prazeres, né, da carne em si, para poder viver aquilo que Deus tem para minha vida, né? E os jovens que na verdade, né, estão passando por isso, eles têm que começar a ter esse entendimento, né, que isso não vai acabar, o pensamento em si, né? O desejo de você ter uma atração por uma pessoa, né, do sexo oposto ali, essas coisas não vai acabar. Só que vai ser algo que todos os dias ele vai ter que lutar. E o pensamento vem e ele renuncia, né? E realmente com essa busca em Deus, essa vida de oração, né, essa prática de propósitos em Deus, né, de fazer jejuns em si, toda essa realidade nos fortalece e faz com que hoje eu consiga vencer toda essa realidade, né, com uma certa facilidade em si. Os jovens podem vencer isso se eles de fato se apegarem em Deus e ter uma decisão na vida deles, determinação de querer renunciar a todas essas coisas. E para você que acabou de ligar a televisão, pegou a conversa pela metade, o Revolução Jesus hoje está falando sobre pornografia. E a gente escolheu falar sobre isso porque não só pelo impacto social que a pornografia tem, mas principalmente porque hoje ela afeta e muito a vida do jovem. Muito. A gente percebe que vai além de um impacto social, se tornou um impacto na vida pessoal, tem mexido com relacionamento, tem mexido com os valores, com como a pessoa se vê. Você viu aí no testemunho das pessoas, né, pelo menos da garota falando como ela foi olhando o próprio corpo, aquilo que ela sonhava do casamento, enfim. Como a pornografia hoje tem impactado na nossa vida. E para a gente não perder mais tempo, trouxemos um convidado excelente para falar sobre o assunto. Sou fã. Ele é professor de História da Igreja pelo Instituto... Eu vou ler, gente, não consigo falar tudo de cabeça. Pelo Instituto de Teologia Bento XVI da Diocese de Lorena, doutor em Engenharia Mecânica pela Unesp, mestre pela Unifei. Para o nosso querido, muito bem-vindo, professor Felipe Aquino. Professor, satisfação o senhor aqui. É sempre uma alegria, você sabe, né? Bem-vindo, obrigado por aceitar o convite, professor. Olha, a alegria é geral aqui, né, nos bastidores, quando foi confirmada a presença do senhor aqui, né? Sempre uma riqueza do que o senhor é,
mas mais do que isso apenas, mas de como o senhor tem colaborado com tantos jovens, né, professor? Eu conheço muitos jovens que admiram o senhor pelo trabalho, por estar levando de fato a evangelização, ajudando-nos a crescer na doutrina, esclarecendo esse assunto que é tão pertinente. O senhor usou um termo antes que eu achei muito interessante do que é a pornografia, né? Hoje na sociedade, o senhor vai falar mais sobre isso. Então, obrigado por aceitar o convite. Olha, boa noite a vocês todos. Primeira coisa que eu quero é parabenizar vocês por esse programa, né? Não só pela Revolução Jesus como um todo, mas por esse programa sobre pornografia, porque realmente é um flagelo social que hoje nós estamos enfrentando. E se não for feita alguma coisa, o prejuízo que haverá para os jovens e, consequentemente, para o casamento e para a família vai ser algo assim destruidor. Sabe, eu vejo atrás disso, o Tiago, mais uma tentativa orquestrada para destruir a família. Como, por exemplo, a ideologia de gênero. É algo orquestrado para destruir a família. Se não existe mais homem, mulher, nem sexo, então não tem mais casamento. E não tendo casamento, se destrói a família. A pornografia, ela gera um estado de destruição da pessoa, que a pessoa não se mantém mais casada. Aquilo que foi dito aqui, quer dizer, a busca da pornografia, por ser um vício, é algo que vai crescendo cada vez mais, que a pessoa já não satisfaz mais com o seu cônjuge, e vai gerar divórcio, vai gerar separações, vai gerar adultério, vai gerar uma série de coisas. Então, parabéns pelo programa. E o que eu já ouvi até agora aqui, já fiquei muito satisfeito de ver a qualidade que realmente vocês prepararam, graças a Deus. Eu fico feliz. Né? Porque a gente precisa mesmo, como foi bem dito, encarar de frente isso, né? Porque por vezes fica no escondimento, mas as sequelas, tanto a nível social quanto individual, que a pornografia está causando, né, professor? O senhor trouxe aí alguns dados, a gente apresentou alguns aqui no início do programa, mas que são alarmantes e preocupantes. E se nós não combatermos, se nós não encararmos de frente, se nós não tomarmos uma iniciativa, de fato, de conscientização, né, que é um primeiro passo, aonde a gente pode chegar? Seria um exagero a gente dizer, professor, que a gente está num mundo pornográfico hoje cercado disso? Olha, teve um cardeal americano, cardeal Paul, de Arkansas, ele disse o seguinte, que nós estamos vivendo numa sociedade pornográfica. O oxigênio que nós estamos respirando é um oxigênio pornográfico. Por quê? A criança pega aí um iPad, pega um iPhone, pega a internet em qualquer aparelho aí, a internet ali é direto, a pornografia é direto. Você procura um assunto que não tem nada a ver com a internet, daqui a pouco do lado aparece uma propaganda de coisa de pornografia, entendeu? Por quê? Porque atrás disso, como a gente sabe, existe uma indústria pornográfica, que hoje é uma das quinta ou sexta maiores indústrias americanas, que no Brasil não tem esse dado ainda, e que gera isso. Agora, como é que você vai combater um negócio desse se atrás existe uma mola propulsora que é o dinheiro? Né? Quer dizer, eu sinto com muita clareza hoje que só as pessoas realmente que têm um compromisso com a moral e com a ética é que vão combater a pornografia. Porque você veja, quem faz as leis, deputados e senadores, hoje, infelizmente, há muitos que não têm uma visão antropológica, uma visão do homem, assim, cristã, e acha que a pornografia não, é simplesmente uma diversão que tem que deixar rolar, e muitas vezes são custeados também por essa indústria pornográfica. Então, é difícil a gente esperar que venha uma reação em forma de leis ou coisas desse tipo para estancar a pornografia. Não virá. Eu acho que hoje, realmente, nós temos que alertar os pais, porque me parece, pelo menos até agora, que o único meio de você segurar a pornografia na vida de uma criança, e foi dito bem claro aqui, com 11 anos, 9 anos a criança já está acessando sites pornográficos, e a criança entende mais de computador do que os adultos. Uma criança pega um iPhone, um iPad, hoje ela manipula coisa que às vezes o adulto não sabe nem fazer, porque é uma tecnologia nova. Então, eu penso que a família hoje é praticamente um dos únicos meios assim, de controle dessa situação. Então, os pais têm que estar altamente informados.
dos malefícios que a pornografia gera na vida de uma pessoa, e que são muitos. Eu escrevi um livro em 2011, esse livro aqui, O Brilho da Castidade, onde já colocava aqui em 2011 um capítulo inteiro mostrando os males da pornografia, cheio de dados. Isso em 2011, já 6 anos atrás. Hoje a coisa piorou mais ainda. Os dados já são outros, né? Sem dúvida. Enfim, a gente tem percebido aí todo esse impacto, esse efeito, né? E trazendo aqui para a vida do jovem. Eu vou fazer uma pergunta, eu já espero uma resposta, mas eu vou fazê-la ainda assim. Tá? Não é que eu quero dizer que é saudável, mas existe alguma possibilidade, mesmo que remota, de que haja algum tipo de pornografia saudável? Por exemplo, o jovem que não é viciado, ele acessa de vez em quando. Aconteceu, foi uma vez, eu assisti uma cena, tal, mas eu não sou viciado, eu não consumo, né, eu não acesso. Mas acabei caindo, não é que isso é saudável, mas quando isso acontece, que pode ser que a pessoa que está em casa diz assim, eu não estou nesses dados, mas de vez em quando ali ela acessa, ela assiste alguma coisinha ali e tal, e ele pode dizer que é inofensivo, é saudável. E aí, exatamente aí, Mirella, é que está o perigo. Começa pela curiosidade, entende? Todo vício começa assim. O vício da bebida, o vício da droga, o vício da pornografia. Começa experimentando um pouquinho, aí vai mais. Doses, né? Pequenas doses. A gente tem que colocar aqui uma coisa muito importante, que é o seguinte. Por que o sexo é algo tão atraente, tão explosivo para o ser humano? Porque Deus colocou em nós 2 instintos de conservação. É o instinto da alimentação e o instinto sexual. Por quê? Pela alimentação, você reproduz, senão a humanidade não existiria. E o sexo e a alimentação, os 2 têm esse papel. Agora, como nós que somos cristãos sabemos muito bem, quando Deus colocou isso em nós, Deus colocou de maneira muito organizada, harmônica. Com o pecado original, houve uma desorganização na natureza humana. Então, aquela escala de valores, o espírito em cima, a razão no meio e o corpo embaixo, isso foi invertido. E o corpo passou a predominar e esmagar o espírito. Então, esse instinto fortíssimo de conservação da espécie, da alimentação e do sexo foi totalmente pervertido e traz nele toda essa força. Então, hoje, fica muito claro o seguinte, e não há como você enfrentar essa questão sem essa visão. O único meio hoje de você restabelecer o equilíbrio no ser humano é através de Deus. Porque Deus nos fez. O pecado desorganizou essa situação. Só Deus pode reorganizar. É por isso que Jesus Cristo veio. Então, hoje eu digo para os jovens com muita tranquilidade, se você não tiver a força da graça de Deus, o auxílio da graça de Deus, você vai mergulhar na pornografia. Tem sites, tem pesquisas mostrando, nos Estados Unidos, que quase que 80% dos homens buscam pornografia. Muito grande, né, professor? Mas por quê? Porque exatamente existe um abandono de Deus. E, consequentemente... Consequentemente, o mundo... Porque o que as pessoas querem? Querem o prazer, é o hedonismo, né? Então, hoje, só busca esse controle, só tem o valor da castidade, só tem, né, o valor do autocontrole, quem realmente tem um motivo religioso para isso. Sabe? Eu acho que nós temos que dizer isso aqui bem claro. Não, eu tenho pena da juventude hoje. Por que eu tenho pena? Porque eu fui jovem há 50 anos atrás. E 50 anos atrás, você não tinha revistas pornográficas, você não tinha sites pornográficos, você não tinha vídeos pornográficos, você não tinha nem filme pornográfico. Porque os filmes que tinham um pouco de cena de sexo eram proibidos para menor de 18 anos. Entendeu? E hoje em dia não, né? Quer dizer, era muito restrito para você ter acesso. Então nós, na minha geração, né, a minha geração chegava a um casamento vivendo uma virgindade, vivendo uma castidade. Hoje, meu Deus do céu, se o jovem não tiver, como vocês aqui na Canção Nova, que tem uma vida em Deus, de oração, de vigilância,
É muito difícil. É muito Nós apelativo, né? Temos que dizer isso para os jovens que estão nos acompanhando com muita clareza. Se você não quiser arrebentar a sua vida, porque as pesquisas, eu estou cheio de pesquisas aqui, a gente não dá tempo de mostrar, eu estou até publicando um livro sobre pornografia. Tão preocupado eu estou com esse problema. As pesquisas mostram com muita clareza que a pornografia destrói o cérebro da pessoa. Afeta diretamente. Né? O que os psicólogos estão mostrando em pesquisas de profundidade... Coisa séria, né? Não, os dados estão todos aqui. Né? As pesquisas mostram nos Estados Unidos, em grandes universidades, como Harvard, Columbia, etc., que assim como uma palavra te afeta, uma palavra, se eu te dizer uma palavra que te desagrada, você pode ficar muito aborrecida, triste e tal, a imagem ela faz isso de maneira muito mais forte. Há um ditado que diz que uma imagem vale por 1000 palavras. Se uma palavra já machuca a gente, você imagina uma imagem, porque a imagem fixa no cérebro da pessoa. Fica um tempo longo nessa imagem aí. Então, o que acontece? Um jovem que ele vê pornografia sistematicamente, ele olha para a mulher, um rapaz, ele olha para a mulher simplesmente como um material de consumo. Um objeto de prazer. Ele não vê mais na mulher a dignidade de uma mulher, de uma esposa, de uma noiva, de uma mãe. Né? Não, ele vê simplesmente um objeto de prazer. E aí, o que as pesquisas estão mostrando? Que o crescimento assustador de número de estupros no mundo inteiro é consequência básica da pornografia. Porque o rapaz enche a cabeça dele de sexo. Ele vai ter que desabafar isso de algum jeito. Entende? E aí, o que acontece? Você vai ter estupro, você vai ter aliciamento, você vai ter todas essas coisas que nós estamos vendo hoje que não existiam antigamente. É interessante, né, professor, perceber que é uma linha crescente, né? Você começa primeiro com uma imagem, depois você quer mais, vai aumentando, até chegar naquela pornografia mais agressiva, né? Até existe um estudo interessante que eu vi esses dias, que em 80% das cenas pornográficas existe violência. Sim. Né? Existe, isso é constatado. Agressivo, então, é agressivo. Fere. E eu acho interessante, professor, esse livro do senhor, eu disse antes e repito, eu já li, ruminei, reli, quase engoli ele. Porque é muito rico, né? E quando a gente fala sobre a questão da castidade, a pornografia é considerada, né, o catecismo nos aponta isso, é uma ofensa, né, contra a castidade. Fere a dignidade da pessoa. Só que a justificativa muitas vezes é essa. No convívio com os jovens a gente ouve muito isso, né? Mas vê uma imagem, não foi Deus quem fez? Nós não viemos nus ao mundo. Então o que de mal tem obter? O prazer não foi feito por Deus, então eu tenho que reprimir os meus instintos, eu não posso ver. Numa visão muito superficial da questão, acaba-se nisso. E não percebe-se que a dignidade está sendo ferida, né? Não só a dignidade, a partir do momento que a natureza humana foi enfraquecida pelo pecado original, nós não podemos brincar com fogo. Você entende? Quer dizer, querer brincar, isso que você tinha colocado antes, vou experimentar só um pouquinho e tal. Você não vai parar aí. Você vai crescendo, vai chegando até num vício muito grande. E aqui a gente precisa dizer, nós estamos aqui num programa de uma TV católica, né? Precisamos dizer também, São Paulo diz que um dos pecados mais graves que existe é o pecado cometido com o corpo. São Paulo fala, porque todos os outros pecados você comete fora do corpo. Uma raiva, um ódio, não sei, uma preguiça, uma maledicência. Agora, o pecado sexual você comete com o seu corpo. E o corpo é templo do Espírito Santo. Então você profana Deus. Porque nós somos membros do corpo de Cristo. Se eu pegar a minha mão, colocar a minha mão na lama, eu estou sujando o meu corpo, porque a minha mão faz parte do meu corpo. Cada um de nós que é batizado é uma mão do corpo de Cristo, é um pé, é uma orelha. Se eu sujo esse corpo, eu estou sujando o próprio Cristo. Aí está a gravidade do pecado da carne. São Paulo fala, é o pecado que envolve o próprio corpo. É porque a pessoa não usa só o outro. Ela também se coloca como objeto. Exatamente. E ela está se permitindo ser usada. Não é só o homem que olha para a mulher como uma caça, como um objeto, ou a mulher que olha para o homem como esse objeto. Mas quando ela faz isso com ele, ela está fazendo isso com ela mesma, porque ela está dizendo, olha, eu te olho assim, te permito que me olhe assim. Ambos se sujam. É uma via de mão dupla. Sem dúvida. Fere a dignidade não só do outro, mas a minha primeira.
Sabe? É algo destruidor, por isso, para o casamento e, consequentemente... Olha, eu recebo vários e-mails, eu recebo muitos e-mails. Recebo muitos e-mails de mulheres reclamando para mim que pegam o marido nas madrugadas, tal, vendo filme pornográfico. E querem separar, querem... Por quê? Porque é uma ofensa gravíssima, mulher. É uma traição. É uma infidelidade. Entendeu? Então, isso destrói, é um dos pontos que destrói o casamento. Eu estive estudando, pesquisando muito esse assunto, né? Eu queria colocar aqui um dado que me impressionou tremendamente. Claro que é um dado assim, um tanto radical, as pessoas vão dizer, mas você está exagerando, isso não vai acontecer com ninguém. Mas eu queria colocar aqui um caso de um rapaz americano que deu um testemunho dele, o Theodore Robert Bundy. Esse rapaz, ele foi condenado à morte nos Estados Unidos porque ele matou 31 mulheres em violência sexual. Ele violentava a mulher e ele matava a mulher. Aquilo que você falou, a pornografia leva à violência sexual. Então, a matéria, né, que foi publicada em 1990, ele diz assim, antes dele ir para ser morto, ele foi morto, né, pela pena de morte americana. Ele coloca aqui, antes de enfrentar a morte, ele fez a seguinte declaração, aos 12 ou 13 anos, comecei a encontrar material pornográfico nos negócios e me converti em um viciado obsessivo. E veja, o rapaz era graduado em psicologia e advocacia. Psicólogo e advogado. Mas ele diz, aos 12 comecei e tal, enquanto fui crescendo, meu vício me levou a consumir material de violência sexual, finalmente chegou o ponto em que nada mais me satisfazia. Pensei sobre isso durante quase um ano. Então decidi dar um salto trágico de matar uma mulher. Olha onde a pornografia levou esse rapaz. Não podia crer no que havia feito. Matou uma mulher. Me afundei em profunda depressão durante 6 primeiros meses, mas logo isso desapareceu. A loucura sexual regressou e matei novamente. Esta vez o remorso foi menor. Aí ele dizendo, vocês vão me matar, isso protegerá a sociedade de mim mesmo. Mas aí fora existem muitas pessoas viciadas na pornografia e vocês não estão fazendo nada. Esse rapaz matou 31 mulheres. Nossa, forte. Quero aproveitar esse testemunho. Eu vou fazer uma pergunta, mas o senhor vai responder no próximo bloco. Pode ser? Numa visão futurista. Ok, isso aqui é exagero. Imagina, professor. Sim, não, claro. É um exagero, lá, né? Mas é uma realidade. Sim. Numa visão futurista, isso pode vir a ser uma sequela muito, muito grave do conteúdo, desse consumo desenfreado da pornografia. Mas eu gostaria que depois o senhor elucidasse melhor para a gente que tipo de consequências nós vamos colher por conta essa atmosfera pornográfica que a gente tem vivido hoje. Todos nós. Então, fica para o próximo bloco. Você que está acompanhando a Revolução Jesus, não sai daí. Participe, né? Responda a nossa pergunta, entra lá na rede. Você que está acompanhando, já comenta, traz sua participação, traz a sua pergunta para o professor, a gente quer te dar voz, quer dar. Você também está aqui, ó, junto comigo, com o Tiago, com o Jonathan. Seu espaço está aqui. Seu espaço está aqui. Você é o 6º integrante do Revolução para falar. Então você tem voz aqui. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Revolução Jesus de volta no ar aqui. E hoje nós estamos falando sobre um tema um pouco quente, pornografia. Esse é o tema do programa de hoje. E nós, no início, fizemos uma pergunta para você falar nas nossas redes sociais, que é quais os efeitos da pornografia. A Regiane está aqui com algumas respostas. Eu queria que ela falasse para nós, partilhar. Isso mesmo, gente. Eu sei que o pessoal está meio tímido, o assunto é meio complicadinho, mas deixa lá seu comentário, sua opinião sobre o assunto que a gente quer trazer aqui. E eu já quero agradecer, né, a Cristiane Oliveira, que respondeu para nós dizendo assim: a pornografia só polui a nossa mente. Na minha opinião, é uma prática vergonhosa de quem filma esses atos sexuais, levando o próximo a pecar também, porque assim faz pecar e ainda faz a pessoa viciar, destruindo amores e famílias. E a Drica diz destruição em todos os sentidos. E Jonathan? É isso aí. O pessoal está um pouco tímido, mas chegou no nosso inbox uma participação que eu acho pertinente, professor.
dentre tudo aquilo que foi partilhado, a pessoa pedindo ajuda e ela partilha um pouco daquilo que ela precisa ser ajudada. Boa noite. Eu gostaria que me ajudasse, pois descobri que um parente meu, uma pessoa maravilhosa que eu considero muito praticante na igreja, trabalha na igreja, depois de muito tempo começou a usar a internet e, por instinto de curiosidade, tem frequentado esses sites pornográficos. Fiquei sem chão. Tenho orado muito para a sua libertação, mas não sei o que fazer e ele já é de idade, né? Antes de passar para vocês comentarem a respeito disso, eu queria esclarecer que o tema ele é pesado, ele é sério, né? Porque ele tem uma gravidade. E a proposta do programa não é colocar um peso sobre tudo aquilo que você está vivendo ou que alguém da sua família está vivendo. A proposta é, quando Jesus encontrava um pecador, ele propunha uma vida nova. Ele não colocava um peso, mas ele era capaz de oferecer um novo caminho de vida para aquela pessoa. Então, se você está se sentindo, porque lendo esse comentário, eu fiquei aqui pensando, né? Se você está se sentindo de alguma forma mais pesado por tudo aquilo que você está vivendo, ou alguém da sua família está vivendo, um parente, um conhecido, retire o peso. E olhe para o caminho novo, a vida nova que o Senhor está te oferecendo. Porque é possível, mesmo em um mundo tão erotizado, onde a pessoa é vista como objeto, é possível uma nova proposta baseada no Evangelho. Agora eu passo para você, professor, para que o senhor possa comentar a respeito, talvez oferecer até dica para essa pessoa lidar com essa outra que é parente dela e que está envolvida com pornografia, que trabalha na igreja, que também deve viver os seus desafios. Olha, eu penso que é isso que você falou. Quer dizer, a pornografia ela torna-se um vício. Como a bebida, como o cigarro, entendeu? Como o álcool, a droga. E a pessoa, para se livrar dela, tem que fazer um corte. Só que para ela fazer esse corte no comportamento dela, ela tem que ter força de vontade. E a força de vontade quem dá é Deus. Porque a nossa vontade está enfraquecida, né? Pelo pecado original e etc. Então, eu penso, é levar essa pessoa a fazer isso que você falou, em Deus para assumir uma vida nova. Jesus conseguia fazer uma prostituta virar santa, porque a prostituta se encantava com ele, porque ele tinha uma vida nova de felicidade real. Entende? Então eu penso que é levar a pessoa para esse caminho. Não adianta só você ficar conversando sobre pornografia, meu amigo, vamos para Deus, vamos conhecer Deus, vamos rezar, entendeu? Levar a pessoa a um processo de conversão. Jesus foi muito claro quando falou para os discípulos como não cair em tentação, né? Quando ele pediu para os discípulos lá no Horto das Oliveiras para rezar uma hora com ele, os discípulos não conseguiram. Ele diz, vigiai e orai. Porque o espírito é forte, a gente quer, mas a carne é fraca, a vontade é fraca. Ou seja, então se a pessoa não tiver, primeiro, a força de Deus para ter o auxílio da graça e segundo, para vigiar, o que é o vigiar? Corta tudo que te leva à pornografia. Se você não é capaz de usar um computador sem abrir um site pornográfico, então joga esse computador fora. Aquilo que Jesus disse, é melhor você cortar a tua mão do que você entrar no inferno com as duas. Quer dizer, claro que não é cortar, não é jogar fora, fecha esse computador, não abre esse computador. Até que você tenha controle. Ou seja, é a vigilância, né? Isso é muito importante nessa terapia contra a pornografia. Não olhe uma revista pornográfica, não assista um vídeo pornográfico, não acesse um site pornográfico. Ah, não, eu vou ver só um pouquinho e depois eu paro. Você não para. Não para, porque, como diz o Salmo 40, um abismo chama outro abismo. Não para, você vai entende? De cascata em cascata rodando lá para o abismo. É cuidado, né? Porque a gente se sabota. Só um pouquinho. A gente se sabota. A gente se sabota, não vai nessa, porque isso não é só com... Me engana que eu gosto, não é só com pornografia, é com bebida, é com cigarro, é com a mentira, com a comida. Tem que haver um corte. Eu sei que a Mirella vai trazer aqui, lembrar a pergunta que nós esquecemos, mas uma coisa interessante também, porque às vezes a gente associa a pornografia só à busca pelo sexo masculino,
né? E um outro dado, não deu tempo de a gente trazer aqui, mas eu relembro aqui, uma pesquisa feita apontou que as mulheres brasileiras, empatadas com as mulheres das Filipinas, são as mulheres que mais procuram pornografia no ranking mundial. Exatamente. Em primeiro lugar. Para ver como está crescendo isso. Eu tenho essa notícia aqui até com o site que traz isso, até com o link que traz isso. Verdade. Então não é uma coisa para o universo masculino, né? Não é uma coisa, porque os homens olham para a mulher, os homens, só o homem. Não, a mulher tem procurado, a mulher também tem sido bombardeada. Mas vamos voltar para a pergunta, né? Porque me falaram aqui. Volta para a pergunta, vamos lá. Professor, a longo prazo, quais são as sequelas que nós vamos enfrentar dessa atmosfera pornográfica que vivemos? Bem, eu acho que nós já abordamos aqui vários pontos. Eu começo lá com a criança, um adolescente, que já começa com 9 anos assistindo vídeos pornográficos, etc. Pronto, essa criança já começa a assumir uma deformação sexual na formação dela. A beleza do sexo, que o sexo é uma coisa maravilhosa, é pelo sexo que nós geramos a vida. A igreja ensina que o sexo tem 2 dimensões, unitiva do casal e procriativa. É uma coisa maravilhosa. Por isso que o sexo é altamente intenso. Deus colocou um prazer no sexo muito grande, porque Deus quis que o homem e a mulher, quando gerasse um filho, quando se unissem, eu costumo dizer para os casais que o ato sexual é a liturgia do amor conjugal. O casal no ato sexual, ele celebra as suas vitórias, como nós fazemos com o Osana aqui para celebrar as vitórias de Deus. Um casal no ato sexual, ele celebra as suas vitórias, a sua luta, a luta pelos filhos, o perdão que um dá ao outro. Entende? É uma festa, é a liturgia conjugal. E daí nasce uma criança. Olha que coisa bonita, da liturgia do amor conjugal, uma criança é gerada. Então, olha a beleza do sexo. A pornografia destrói na cabeça do jovem essa beleza. E ele vai levar o quê para o casamento? Ele vai levar o quê para o namoro dele? Ele vai ver a namorada como um objeto de prazer, onde ele não vai mais buscar com ela uma afinidade de ideais, de vida para construir. Não, ele vai ver ali. Por isso que o namoro hoje é sinônimo de vida sexual. Por trás disso você já tem essa propulsão aí da pornografia. Isso levado ao casamento, destrói o casamento, destrói a família. O terrível da coisa é... Agora, outras coisas, né? Nós estamos vendo aí, hoje já no Brasil, já estão, por exemplo, no metrô, separando trem de homem e de mulher. Tal a quantidade de assédio sexual que existe. Dentro dos ônibus, dentro de metrô, as mulheres não têm mais... Mas por quê? Porque o cara sai de casa com a cabeça cheia de sexo na pornografia, chega lá, ele não se contém diante de uma mulher. Eu vou pedir licença, quer dizer, é uma coisa horrorosa. Porque João Paulo II, né, ele disse que a fé e a razão são 2 asas, caminham junto para essa revelação daquilo que é a verdade. Isso. Né, que não se contradizem. E nós estamos trazendo tanto a questão científica, a questão humana, mas também a questão espiritual, e acho que isso está sendo muito rico. Cientistas alemães, em estudos que fizeram, comprovaram um vínculo negativo de pessoas que assistem pornografias por várias horas. A massa cinzenta do cérebro, do lado direito, ela aumenta conforme a pessoa assiste mais pornografias, né, ao longo da vida. E, continuando a respeito da ciência, daquilo que ela traz, comprovando o malefício da pornografia, nós temos uma matéria que você vai conferir agora para complementar tudo isso que o programa já te trouxe de conteúdo sobre o tema pornografia. Será que vicia ou só relaxa? Gera dependência ou dá prazer? Será que altera padrões cerebrais? Leva à depressão? Pode causar impotência sexual? Síndrome do pânico? Déficit de atenção? Ajuda no autoconhecimento? Afinal, que efeitos a pornografia pode gerar? Descobertas feitas nos últimos 10 anos por neurocientistas apontam que a pornografia está causando o que eles chamam de adicção. A adicção se trata da obsessão compulsiva, do vício, que geralmente está ligada a drogas ilícitas, mas também a dependência psicológica, do tipo jogo, comida, internet, sexo, pornografia e por aí vai.
Através de tomografia computadorizada, foi descoberto que o efeito da pornografia se assemelha ao efeito da droga no cérebro humano. Os efeitos da pornografia pela internet de alta velocidade têm levado as pessoas a terem mais acesso às cenas de sexo. E o problema está em que o nosso cérebro não foi feito para este excesso de estímulos. No cérebro também existe o chamado... No cérebro existe também o chamado sistema de recompensa, que gera aquela sensação agradável, mas que também tem a ver com a movimentação, com o foco e o estímulo de comportamentos. Na base do nosso cérebro tem uma área que produz o neurotransmissor, uma substância produzida pelo neurônio, chamada de dopamina, e que está envolvida nesse processo de recompensa do cérebro. Quando a gente vê uma imagem pornográfica, acontece uma grande descarga de dopamina. E é isso que acontece com aquele que usa a cocaína. Essa liberação excessiva de dopamina nesse circuito. Diante da grande e crescente descarga deste neurotransmissor, o cérebro responde e se defende, como se os receptores se fechassem. 3, 2, 1, Jesus Cristo valendo. E aí o que acontece? Entrando menos dopamina, para eu chegar àquele nível satisfatório de prazer o qual eu estava acostumado, eu vou precisar reforçar a dosagem, isto é, buscar mais e mais e mais, e esse sistema vai se tornando vicioso. O sistema de recompensa é ativado... Não é isso. É isso. O sistema de recompensa é afetado. Ativado. Xandalaba, xandalaba, xandalaba. E isso reflete diretamente no nosso cotidiano, porque o sistema de recompensa é ativado nas situações prazerosas, como quando encontramos um amigo. Ou, por exemplo, quando comemos um delicioso prato. Quando admiramos uma paisagem. Até quando a gente reza a liberação de dopamina. Todas essas ocasiões liberam doses pequenas e controladas de dopamina. Mas se as minhas janelas estão fechadas pelo excesso de estímulo por causa da pornografia, para-se de receber dopamina. E com isso, a vida fica entediante, a vida fica chata, e a gente já não consegue mais controlar com tranquilidade os altos e baixos da vida que todo mundo passa, né? Nada mais tem graça, porque a pessoa está viciada. Foi tanta dopamina liberada que as janelas foram fechadas. Isso pode levar ao tédio, pode levar à depressão e até outras patologias. Existe também uma outra realidade. Já ouviu falar sobre a plasticidade neuronal? Ela se refere à capacidade adaptativa do cérebro, que quando busca o prazer na mesma direção, cria uma trilha, como uma trilha de uma floresta, onde a pessoa caminha e começa a enxergar a vida a partir daquele caminho que foi trilhado. O cérebro aprende caminhos que vão se repetindo. Na pornografia, isto altera a forma como vemos as pessoas, ou seja, eu passo a vê-las como objeto sexual. O meu olhar se torna erotizado. Bom, com isso a gente percebe que a pornografia ela não é uma experiência neutra, por mais que ela produza um prazer satisfatório no momento. Opa. Entrou. As consequências de tal busca têm uma abrangência um tanto ampla. Os olhos são a janela da alma. O que você tem permitido entrar por eles? Quero agradecer, curtir esses caras, são legaizinhos, né, Foi gente? excelente, ficou muito bom. Valeu. Professor, nosso tempo aqui está curto, mas eu preciso fazer essa pergunta, porque aí, há pouco tempo estava em alta um projeto de lei, né, que queria, de certa forma, interromper o acesso aos sites pornográficos. Então, estava tramitando esse projeto de lei aí no Senado, enfim. Será que isso seria uma solução hoje? Criar um projeto de lei que interrompesse, cortasse pela raiz? Veja, primeiro eu acho que isso não vai acontecer porque os lobbies que se alimentam da pornografia não vão deixar. A indústria pornográfica não vai deixar que o Congresso, sei lá, chegue a esse ponto de bloquear tudo que é site pornográfico. Segundo, o seguinte, é possível bloquear tudo que é site pornográfico? Eu penso que tecnologicamente é quase que impossível. Né? Não tem os hackers aí que violam qualquer tipo de bloqueio, até do FBI, até da NASA e etc. Quer dizer, e outra coisa, não é só bloquear um site pornográfico, você tem aí vídeos nas locadoras, você tem revista pornográfica. Quer dizer, eu vejo a coisa assim como a droga. Não adianta só você dar combate ao narcotráfico, você tem que mudar as pessoas. Por que o traficante vende a droga? Porque alguém quer comprar a droga. Sim. Por que a pornografia cresce? Porque alguém quer consumir a pornografia. Então, o que nós temos que fazer? Evitar que as pessoas queiram
receber a droga, queiram receber a pornografia. É o que vocês estão fazendo aqui. E eu quero parabenizar esse programa, mais uma vez, pelo essa outra matéria que passou ali, muito bem feita, que mostrou, assim, em pouco tempo, muita coisa. É isso que nós temos que fazer. Mostrar para os jovens o perigo que é a pornografia, para eles não serem o quê? Usuários dela. Se eu deixo de ser usuário da pornografia, a indústria pornográfica não vai ter para quem vender o produto dela. É a mesma coisa da droga. Entende? Então, eu penso que só tentar bloquear os sites, eu não vejo como a solução definitiva para o problema. Ótimo, olha. Gente, excelente, viu? Olha. Tempo curto para um assunto tão vasto, né, professor? Mas vai ser sempre assim. O tempo, a gente pode reservar, olha, 8 programas e nós não vamos esgotar. Né? Não, mas tem que voltar ao assunto. Mas que bom, professor. Que bom que o senhor disse o seu sim, que o senhor veio conversar conosco. Foi muito bom ter a sua presença. Obrigado. Eu agradeço. É uma outra forma da gente conversar sobre um assunto que é pesado. Para você que em algum momento se sentiu mal, ou você achou que em algum momento a nossa fala quis te colocar para baixo, colocou peso, tira isso. Né? A nossa intenção de fazer um programa falando sobre pornografia não é acusar ninguém. Pelo contrário, é dizer assim, olha, você não chegou, como disse a Regiane no início do programa, você não chegou num ponto em que você não pode sair disso. Tem jeito. Claro. Tem jeito. Conte com a graça de Deus, né? E vamos que vamos, minha gente. Mirella, eu queria mostrar esse livro, Sim. O Brilho da Castidade. Por que eu escrevi esse livro? Porque isto aqui é o antídoto a tudo isso. Quando o jovem percebe a beleza da castidade, o equilíbrio que a castidade traz na vida dele, vocês experimentam isso. Por isso que vocês estão fazendo aqui um trabalho desse tipo. A castidade é energia, é paz e alegria. É verdade. Então, eu penso que um antídoto a tudo isso para o jovem, experimente viver a castidade. E vamos já deixar aqui, a dica foi dada, 12-3186-2600, loja.cançãonova.com, para você adquirir o livro do professor Felipe Aquino e tantos outros que nos ajudam na nossa formação. Gente, obrigado, Kleber. Brigadão, viu, pela sua presença aqui. Meus irmãos, professor, mais uma vez, obrigado. E quero também deixar aqui, ó, a gente gostaria de falar mais sobre o assunto, a gente já disse, mas você pode procurar nas nossas redes, na playlist do Revolução Jesus, no Play Canção Nova, é isso? Isso, Canção Nova Play. Canção Nova Play. Tem a playlist do Revolução Jesus, você pode conferir. E também no meu canal, Thiago Marconciene, eu fiz um vídeo falando sobre nudes, que também é outro assunto que está em alta aí, e você pode conferir. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. O programa termina hoje, para você que quer conferir de novo domingo às 8h30 da noite, e amanhã, a partir da 1h da tarde, todo esse programa à disposição no Canção Nova Play. A gente se encontra quinta-feira que vem, se Deus quiser. Valeu, Revolução Jesus. Até lá. Solta o som aí, Kleber. Vamos terminar em alto estilo aí. Vai lá. Seja revolucionário. Eu penso que vocês de irem contra a corrente. Sim, nisto penso que se rebele. Sometimes the meaning is lost and underestimated. Sometimes it's misconstrued and the truth is being by the well intention. With a pussy force, where your heart was in the right place, but where was your mind? What kind of intentions are behind your actions? Do you follow the law or take a creative license? CançãoNovaPlay.com. Assine já!